Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 12 de setembro. Hoje nós vamos meditar, continuando a nossa meditação da carta de São Paulo aos Romanos, nós vamos meditar o capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 31, onde São Paulo vai nos falar da justificação pela fé. Que o Espírito de Deus possa repousar sobre nós, que o Espírito de Deus nos dê sabedoria e entendimento, que o Espírito de Deus abrase o nosso coração e assim, no entendimento da palavra do Senhor, nós sejamos cada vez mais enchidos desta palavra que nos renova. Por isso, vem Espírito Santo de Deus. A carta de São Paulo aos Romanos vai nos falar assim da justificação pela fé. Manifestou-se a justiça de Deus atestada pela lei e pelos profetas. Manifestou a justiça de Deus, porque a lei e os profetas anunciaram. A lei e os profetas falaram dessa justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? É a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. E a justiça de Deus, vai dizendo São Paulo, é para todos os fiéis. Não há distinção. Não há distinção, porque todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. E todos serão justificados gratuitamente por sua graça realizada em Jesus Cristo, em sua redenção na cruz. Deus destinou Jesus para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Assim, ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. E agora, ele se manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Cristo Jesus. Então, em que nos gloriar, como São Paulo vai nos falando aqui? Pela lei? Pelas obras? Não, mas pela lei da fé. Quem vai nos justificar é a nossa fé em Cristo Jesus. É justificado pela fé sem observância da lei. Aquele que vive a fé em Cristo Jesus, mesmo não observando a lei, vai estar, como ele falou anteriormente, vai estar com a lei gravada no coração. Então Jesus vai nos justificar não pela lei, mas pela sua morte de cruz e pela sua redenção. Mas nós vamos conhecer Cristo Jesus pela lei e pelos profetas. E pela lei e pelos profetas, nosso olhar em Cristo Jesus, vamos mudando a nossa vida conforme Cristo Jesus vive em nossa vida. Não é também Deus dos pagãos? Não é Deus também o Deus dos judeus? Sim, Deus é Deus de todos. Por isso é que não há mais que um só Deus, e ele justificará pela fé os judeus e pela fé os pagãos, onde Paulo vai falar dos circuncisos e os incircuncisos. Então, a lei é pela fé? Pelo contrário, damos-lhes toda a sua força. A fé nos dá toda a força para vivenciarmos a lei. A fé nos motiva, nos impulsiona, nos encoraja para viver a lei, o Antigo Testamento. Mas que a lei também agora são as cartas, são o Novo Testamento para nós. Então, a lei, buscando entender, meditar a palavra de Deus com auxílio do Espírito Santo e a nossa vida se convertendo, Jesus já nos justificou na cruz.
Que o sangue de Jesus derramado na cruz, que a sua redenção, a sua morte, que tomou sobre si os nossos pecados para nos dar a vida e vida plena. Meu irmão e minha irmã, abrace a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus se converter, porque é Cristo quem nos justifica. Mas precisamos conhecer a palavra, porque sem conhecer também nós não vamos nos arrepender dos erros que nós cometemos. Mas à medida que a gente se arrepende, nós passamos a ter a experiência, a ter o conhecimento de Cristo Jesus pelo poder do teu Santo Espírito. Que o sangue de Jesus possa ser derramado sobre nós e nos lave e nos purifique. Que a bênção do Senhor recaia sobre mim, sobre você, sobre todos nós, para que possamos viver cada vez mais nos aproximando de Cristo Jesus, experimentando Cristo Jesus, porque é Ele quem nos salva, não é a lei. É somente Cristo Jesus que nos salva, mas a lei nos conduz a Ele. Peçamos então a bênção de Deus pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de Santo Inácio, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.